gente tomar um certo cuidado com a grande inversão de valores que existe, né? Como a gente sabe, aquele que vence a guerra, ele conta a versão que ele quer, né? E de maneira geral ele coloca como aquele que perdeu como sendo o errado. A gente sabe que os espanhóis chegaram na América e dizimaram ali os astecas, e eles chegaram e falaram que mataram os astecas todos porque eles eram assassinos que sacrificavam as pessoas. Mas na verdade a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Parece que eles fizeram uma coisa boa, né? Mataram os assassinos. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? A gente não sabe. A história, se a gente acompanha como a história nos é contada, tem muitas inversões de valores. E como que a gente pode verificar isso? Estudando a arte. Porque a arte de cada civilização descreve, às vezes, o cotidiano, descreve o que está acontecendo naquele governo, descreve uma série de coisas e muitas vezes não bate com o que é contado pelos vencedores das guerras que venceram aquele povo, né? Essa inversão de valores a gente percebe, inclusive, na Gênese Suméria. Porque o Enki, que era chamado de serpente, foi aquele que, na Gênese Suméria, passou conhecimento para ajudar o ser humano a se desenvolver. E o Enlil e o Anu, que eram os ligados ao Javé, na verdade, o Javé representa esses dois, eles entraram em guerra com o ser humano depois, né? E hoje em dia, o que a gente faz? A gente trata a serpente, por exemplo, como se fosse um demônio, a coisa mais errada do mundo, né? E todos vão rezar e alimentar aquela força daquele outro que expulsou o ser humano do paraíso. E ainda carregamos o peso de dizermos que nós é que pecamos, né? E que, felizmente, Jesus veio para nos libertar desse pecado original. Então, tem várias histórias, gente, que se vocês pesquisarem nas versões antigas de textos, não batem. As próprias versões da Bíblia, façam pesquisa, vocês vão ver que ela foi sendo evolutiva, foram sendo modificadas. Existem nomes que existem nas versões mais antigas, né, que não existem mais nas mais atuais. Então, cuidado com essas inversões de valores, porque muitas vezes a gente acha que está defendendo um lado bom, né? E na verdade, a gente às vezes está sustentando o lado contrário daquele que a gente acredita, né? E coloca-se como se a mulher tivesse sido, inclusive, né, a pecadora, que foi por causa dela que o Adão sobrou, né? Ela que convenceu. Gente, isso cria várias ideias para a gente colocar as mulheres abaixo, né? Em vez da gente colocar uma igualdade, cada um respeitando a sua essência, né, masculina e feminina. Então, existem várias coisas que são plantadas aí dentro da gente para que a gente fosse totalmente manipulado, para que a gente vá na inversão de valores, para que a gente não siga realmente o nosso processo de libertação, que a gente se prenda cada vez mais esperando que a nossa salvação esteja ligada nesta prisão. Então, vale muito a pena cada um olhar para isso da sua maneira. Será que eu estou indo no caminho que eu gostaria? Né? Já pararam para pensar que quando a gente faz passeatas contra, por exemplo, uma pessoa que fala que odeia o racismo e que pensa que ela está lutando por um mundo melhor quando ela fala que ela odeia o racismo, o ódio aos racistas quer dizer que você detesta um grupo específico de pessoas que são racistas. Na verdade, você está gerando a mesma frequência que um racista, que é uma pessoa que detesta uma raça específica. Então, ele tem ódio por um grupo específico de pessoas. E você, odiando o racista, você também tem ódio por um grupo específico de pessoas. E você está alimentando essa frequência no mundo para que tenha cada vez mais esse tipo de padrão. E a gente acha que está tendo esse pensamento, está pensando algo que é bom. Né? Não estou dizendo para a gente aplaudir o racismo de maneira alguma, né? Mas que é a aceitação, a harmonia, né? O respeito entre as diferentes linhas de pensamento, entre as diferentes pessoas, que gera essa harmonia. Não é o ódio àquele que está fazendo diferente. Então, observe no coração de você, será que eu estou sustentando aquilo realmente que eu gostaria? Será que eu estou trabalhando por uma inversão de valores? Né? Será que eu estou me prendendo cada vez mais nessa prisão e acho que eu estou me libertando? Será que eu me sinto cada vez mais dependente desse sistema de todas as maneiras possíveis, seja financeiramente, seja a minha saúde, seja a minha religião, tudo? Será que eu não estou ficando cada vez mais preso a um sistema, ao invés de eu estar me libertando? Então, é olhar no coração de cada um e falar o que eu posso fazer para eu me sentir mais leve, mais livre, né? Para que eu sinta que eu estou vibrando mais positivo, mais consciente, que o meu nível consciencial aumente, que o meu nível mental se torne maior, que eu possa acessar cada vez mais informações para que a minha mente comece a gerenciar uma gama de frequências muito maior que ela hoje ainda não
gerencia e nem sabe que existe. Porque aquilo que a gente não sabe que existe, a nossa mente, ela não tenta mapear e identificar essas frequências, porque aquilo não faz parte do nosso universo. A partir do momento que a gente entra em contato, ou simplesmente emana que quer receber algo mais além daquilo que a gente já sabe, a gente começa a mapear e identificar novas realidades, novos conhecimentos, novas frequências, que podem ser para nos libertar, fazer com que a gente se sinta melhor dentro do que cada um acredita. Cada um é único, cada um é um universo, né? E dentro do universo de cada um existe o jeito certo ali de cada um, da crença dele, do que faz com que ele se sinta leve, do que faz com que ele se sinta livre e dos conhecimentos que para ele naquele momento são importantes. É importante a gente respeitar isso e a gente se trabalha muito sempre para respeitar essas diferenças, que é o caminho de cada um, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que abrir nossa mente, começar a pesquisar, começar a ir atrás. Porque não adianta também só cuidar de uma parte interior, o próprio autoconhecimento, ou cuidar da espiritualidade. Novas realidades, novos conhecimentos, novas frequências, que podem ser para nos libertar, fazer com que a gente se sinta melhor dentro do que cada um acredita. Cada um é único, cada um é um universo, né? E dentro do universo de cada um existe o jeito certo ali de cada um, da crença dele, do que faz com que ele se sinta leve, do que faz com que ele se sinta livre e dos conhecimentos que para ele naquele momento são importantes. É importante a gente respeitar isso e a gente se trabalha muito sempre para respeitar essas diferenças, que é o caminho de cada um, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que abrir nossa mente, começar a pesquisar, começar a ir atrás. Porque não adianta também só cuidar de uma parte interior, o próprio autoconhecimento, ou cuidar da espiritualidade, se você não busca a verdade sobre a vida, sobre a história, sobre os conhecimentos que foram ocultados de nós. Porque nós estamos vivendo nessa matrix, nesse mundo construído, nesse mundo de carochinha, né? Por quê? E tentamos se adaptar a um sistema e a um mundo que foi construído para nos escravizar, para nos deixar aprisionados. Então, por mais que a gente se esforce, como a gente já falou em outras lives anteriores, a ter relacionamentos saudáveis, a ter saúde, a ter prosperidade, né? A cuidar da nossa própria energia, desenvolver nossas habilidades mentais, ser uma pessoa melhor, vai ser muito difícil fazer isso sem a gente ter o conhecimento daquilo que eles estão escondendo da gente, da história da humanidade, do sistema que nós estamos vivendo. Que governo é esse? E o que são essas lideranças mundiais? Quem está por trás disso tudo? Dessas sociedades secretas, desses grupos de poder, desses países que aparentemente dominam o mundo. Nós estamos vivendo uma vida, né, como gatos, ou estamos buscando a libertação disso, a liberdade mental, física, espiritual? O que nós estamos fazendo? Então, temos que buscar conhecimento em todas as áreas. Por isso que aqui no canal nós vamos tratar de todos os assuntos pertinentes ao conhecimento que a humanidade pode vir a descobrir. E é o que nós estamos fazendo. Descobrindo, buscando. E com a parceria de vocês, nós vamos chegar, talvez, vamos desvendar muitas coisas que nem nós sabemos ainda. Por isso que eu chamo esse canal Parceiros do Conhecimento. Porque nós queremos compartilhar com vocês, né, ter os nossos convidados, pessoas com altíssimo conteúdo para passar informações, com esse único objetivo: entender o que nós estamos fazendo aqui, nesse mundo, o que é a Terra, né, de onde viemos, para onde vamos, o que significa isso tudo, quem foram esses visitantes do passado e quem são esses seres aí que as religiões apresentam, ligados a Deus, né? E por que eles estão aí ajudando a população, a humanidade? Por que eles intervieram e estiveram presentes em várias culturas e vários povos, no mundo inteiro, passando conhecimento, passando informações sobre a vida humana, sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre tudo. E ao mesmo tempo parece que as religiões não conseguiram fazer nada de bom para esse mundo, para a humanidade melhorar e avançar. O que está por trás disso? Será que existe um governo oculto? Será que existe uma manipulação gigantesca por trás de tudo que nós vivemos?
E existe a possibilidade de a gente entrar em contato com consciências mais evoluídas, com frequências que estão aí para nos ajudar e mudar esse quadro mundial, a propagar o verdadeiro conhecimento, né? É possível estar em parcerias com eles. Então, essa é a nossa busca, essa é a nossa vontade, nosso desejo. E a gente espera que todos pesquisem também, busquem saber sobre todas essas coisas que nós falamos. Pesquisem sobre as Amazonas, sobre as civilizações antigas, sobre os Anunnakis, sobre as religiões, sobre as mitologias, sobre os deuses, né? Façam o paralelo de pesquisa, porque assim todos nós vamos propagar a informação uns para os outros. E assim todos vão começar a gerar uma massa crítica de despertar, de busca da verdade. E só assim o mundo vai mudar, e só assim essas lideranças mundiais vão deixar de esconder o conhecimento. Tem coisas que nem são tão antigas para a gente pesquisar, né? Tá saindo aí algumas informações agora no Facebook sobre a Grande Tartária, por exemplo, né? O efeito Mandela, a inundação de lama, são informações, energia livre ligada a isso. A gente vai ver que há pouco tempo atrás teve uma grande inundação em áreas que estão ligadas à Rússia e que várias partes do planeta já tinham energia livre e que isso tudo desapareceu depois disso, né? Construções gigantescas de seres humanos que eram grandes, de grandes estaturas. Então pesquisem, efeito Mandela, Mud Flood, ou inundação de lama, a Grande Tartária, energia livre ligada a isso. Vocês vão ver que a história recente foi modificada. A gente está falando de 450 milhões de anos, não. Tem coisas que foram modificadas recentemente. Tem sociedades secretas que plantam documentos falsos, né, para a gente acreditar que aconteceu de outra maneira. Parece que descobrimos tal achado arqueológico. Aquilo foi plantado para modificar a história e aquilo que a gente sabe, né? E um detalhe que eu gostaria de falar é muito bacana a gente buscar conhecimento, sim. É muito bacana expandir, né, o nosso conhecimento para diversas áreas, para diversas frequências diferentes. Mas muito mais importante que isso é a gente aplicar o conhecimento que a gente adquire, né? Não adianta muita coisa a gente saber, por exemplo, que é importante cuidar do nosso corpo e ter uma saúde para que a gente tenha uma clareza mental maior, para que o nosso corpo funcione melhor, para que a gente tenha prolongamento de vida, se a gente se alimenta super mal. Não adianta a gente querer ter uma percepção do mundo diferente, uma sensibilidade maior, né, a outras frequências, se a gente não treina exercício de desenvolvimento, né, dessas sensibilidades, de paranormalidade. Não adianta a gente saber uma série de coisas que a gente não aplica, né? Então, além da gente buscar esse conhecimento, muito importante, vamos colocar em prática, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso desenvolvimento, da nossa percepção das coisas, trabalhar em tecnologias que sejam úteis, mas aplicar isso tudo, além de compartilhar, pesquisar, adquirir conhecimento, aplicar em si mesmo, ser exemplo daquilo e compartilhar com as pessoas, porque assim a gente consegue expandir esse movimento, porque ninguém consegue ser feliz não sendo ele mesmo. E na nossa sociedade é montada para a gente não ser a gente mesmo. A própria expressão pessoas normais quer dizer o quê? Que existe a norma da sociedade que a maioria deve seguir, né? Que a gente fala, o certo é esse, as pessoas têm que ser assim, o seu trabalho tem que ser assado, você tem que viver assim, né? A prosperidade é você trabalhar e ter um bom salário. Gente, às vezes você está preso ali naquela empresa e você não tem vida, você se mata de trabalhar e passa a vida inteira preso ali sem ter tempo de pensar em mais nada. A prosperidade é você saber gerar essa prosperidade em diversas áreas, tendo a sua liberdade também, né? Então, e para você ser feliz, você precisa ser você mesmo. Você não pode tentar ser uma pessoa normal e se encaixar no modelo. Porque se você observar, a maioria das pessoas normais são infelizes. Porque elas estão se encaixando num quadrado que não é o delas, ao que é a norma, ao que é exigido delas. E ali elas deixam de ser elas mesmas. Então, para você se sentir bem no seu eixo, na sua essência, sendo coerente, o seu sentir de estou pesquisando aquilo que realmente me preenche, estou adquirindo as informações que eu aplico, que são boas para mim, para tudo que está ao redor de mim, você precisa ser você mesmo, você precisa se respeitar, você precisa cuidar de você, você precisa tirar esse véu de cegueira que colocam na gente para que a gente seja pessoas normais. Eu acho que para concluir, né, nossa live de hoje,
é fechar isso, né? Que eu já falei do conhecimento, equilibrar o conhecimento sobre a nossa verdadeira história, nossa origem, né? Todo o conhecimento das religiões, com essa consciência, com esse discernimento de que temos que cuidar de nós, temos que trabalhar nossos aspectos internos, né? Equilibrando com essa busca do conhecimento externo e nos libertando desse sistema que está aí, de uma forma que a gente consiga transformá-lo num sistema melhor. Porque não adianta também negar o sistema, nós temos que transformá-lo com as nossas ações, sendo exemplo, né, de uma nova consciência sobre a Terra. E eu acho que o caminho é por aí, transformando, despertando a consciência das pessoas, fazendo as pessoas buscar a verdade, buscar o conhecimento e melhorar a vida delas. Porque assim, como uma corrente, né, de conhecimento, uma corrente do bem, o mundo vai se transformando para melhor. E eu acho que só assim nós vamos desvendar tudo aquilo que está oculto. Esse é o nosso objetivo. Eu espero que vocês tenham se sentido tão plenos e felizes quanto a gente se sentiu de poder participar desse bate-papo com vocês aí, sentindo o que é verdadeiro para a gente e essa troca, né, com vocês, entre todos nós, de verdade, esse movimento que a gente sabe que a gente pode aplicar no mundo e pode ser útil para nós mesmos, em que a gente se transforma para depois transformar o que está ao nosso redor. Um abraço aí da minha parte, obrigado. Vou passar a palavra para o Raul. Também quero deixar um abraço a todos, agradecer mais uma vez a presença de quem está participando no chat, e todos aqueles que acompanham o canal. Vamos continuar, gente, vamos em frente, vamos propagar esse conhecimento, vamos aumentar as nossas pesquisas, né? E vocês também pesquisem, continuem buscando, porque esse conhecimento não tem fim. Nas próximas lives eu vou tentar explanar um pouquinho mais sobre esses assuntos, vamos adentrar mais assim em detalhes, né? Para ver se a gente consegue tirar mais dúvidas de todos. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos, parceiros do conhecimento. Valeu, galera. Boa noite, pessoal.